Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live, sempre acontecendo lives de quarta-feira à noite e de sexta-feira no horário do almoço, para afiar o seu machado. E hoje nós vamos falar de como identificar o cliente ideal e vender mais consórcio. Porque nós temos 3 tipos de cliente. Aquele que conhece o seu produto e está pronto para comprar. Aquele que conhece o seu produto e não está pronto para comprar. Aquele que não conhece o seu produto e não está pronto para comprar. E não conhece o seu produto e pode sim estar pronto para comprar ele. Então, o pessoal que está chegando, boa tarde. Nós vamos falar sobre o seu cliente ideal e se ele está pronto para comprar. Mas lembrando, o cliente ele não pede para comprar um consórcio, ele não acorda de manhã querendo um consórcio. É o nosso trabalho de fazer esse caminho para ele, de focar no destino e levar o produto consórcio até ele. Combinado? Fala de onde vocês são, há quanto tempo trabalha com consórcio. Tô vendo aí, a Natália também, tudo jóia? Então, eu falei sobre 3 tipos de cliente, na verdade são 4. Tá? Eu vou reforçar aqui para vocês que estão entrando qual é o cliente ideal para você vender mais consórcio. E olha só, parar de perder tempo, porque o que está acontecendo, e eu tô vendo muito, é vendedor perdendo tempo com cliente. Sabe, ele não coloca o fechamento lá no início da negociação, e aí depois lá no final o cliente fala, não, eu não vou fechar agora não, eu preciso pagar umas contas e fechar só o ano que vem. Aconteceu agora para um cliente que eu liguei. E olha que engraçado, a live já estava com o nome pronto, né? Desde quarta-feira para colocar sobre esse assunto. E hoje o cliente, ele é um cliente que vai e volta para essa mentorada. Ela me pediu uma ajuda, o cliente ele não estava preparado, ele não estava ali. É um cliente ideal? Ele é, mas não para esse momento. E nós temos que saber identificar já se o cliente ele vai para fechamento, sabe por quê? Senão você deixa ele lá no seu CRM em stand-by e parte para outro. Porque o que mais está acontecendo é o cliente ele não é o ideal para fechar, e aí você vai contar com aquela venda, não prospecta mais, e o que acontece? Não bate a sua meta. E me conta aí, como que vocês estão para a meta? Porque olha gente, a semana ela passou voando. Faltam 2 dias e meio para o fechamento do mês e você já bateu a sua meta? Vai conseguir bater? Me conta aí, comenta nos comentários. Não, Ana, eu já bati, agora eu só estou no bônus, só o que vier a mais é lucro, porque o que acontece quando você já fez um montante, o ideal é ganhar em cima desse montante. Pensa nisso. E outra coisa do seu cliente ideal é aquele cliente, gente, que já tem o dinheiro da primeira parcela. Olha só, nada vai adiantar de você convencer ele para fechar o consórcio com você e ele não ter o dinheiro da parcela. Acontece muito isso, você faz todo o trabalho, vai lá, e o cliente fala, não, eu não tenho dinheiro agora. Ele não é um cliente ideal. Eu vou falar quais são os clientes ideais e o que não são ideais para você e você tá perdendo tempo. Olha só, um cliente que não é ideal para você, aquele que já está pagando um financiamento, e você levanta o perfil do seu cliente, você faz aquela anamnese e sabe o que ele fala? Ah não, eu estou pagando financiamento, eu não consigo pagar mais nada junto. Porque o cliente fala que vai fazer uma dívida. Eu falei hoje para o cliente, eu falei, você está falando que não consegue entrar agora, porque você está falando com o seu automático, né? O seu subconsciente ou o seu consciente? Porque ele acabou de trocar um carro e a parcela tá 5 mil. Então ele tá falando com o quê? Com o subconsciente dele, não com o consciente dele, da resposta. Só que aí na conversa vai, conversa vem, e realmente ele não tem interesse de começar agora, porque o carro dele tá bom, mas falei pra insistir. Ele falou assim, não, eu ainda tenho umas parcelas pesadas da minha casa que eu terminei agora, então eu não vou iniciar. Gente, olha só, otimiza o tempo de vocês, detecta isso, parte para outro. Parte para outro cliente, aí esse cliente só fica pegando o seu tempo. E o seu tempo é o bem mais precioso. Eu consigo identificar se o meu cliente ele é ideal em 5 minutos de conversa.
5 minutos de conversa eu consigo identificar o seguinte, ó. Esse cliente, ele sabe do meu produto, ele está pronto para comprar. Esse cliente não sabe do meu produto, mas eu consigo converter ele para compra. Ou esse meu cliente, ele sabe, não está pronto para comprar. Então tem vários jeitos de você identificar. Em 5 minutos de conversa eu identifico isso. E olha só, eu não vou perder o meu tempo com esse cliente. Mas Ana, você está falando que é perder tempo com o cliente? Sim, eu vou atrás de outro, porque senão eu vou camuflar o meu cérebro, eu vou me auto-sabotar achando que ali vai sair uma venda, que o tempo que eu tô com ele eu vou conseguir tirar porque eu tô sendo simpático, eu estou sendo bonzinho, mas eu não vi se ele tá com um poder real de fechamento do meu produto. Porque eu não faço as perguntas certas. Eu não coloco essas perguntas certas na hora certa. Eu deixo para depois e com isso eu perdi meu tempo, eu contei com aquela venda, fiquei com medo de ouvir o não e não fui para cima do meu cliente. Acontece isso com vocês? Comenta, por favor, pessoal, vamos interagir aí um pouquinho, pessoal que tá chegando, ó. Como você vai identificar o perfil do seu cliente ideal e vender mais consórcio? Em 5 minutos você já consegue identificar isso. Fazendo o quê? Perguntas, lógico. Só que eu vejo muita gente fazendo perguntas no automático. Não é uma conversa, é um bate-papo. Então dali você já consegue tirar e você avança a sua negociação. Na live passada eu dei uma dica. Quem assistiu pegou essa dica. E eu falei que se pegar esse insight, dar uma virada de chave, é o que vai mudar na sua vida de vendas. Você só vai bater meta, você vai otimizar seu tempo, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar sim os 30 mil reais por mês que é tão sonhado, mas tem que utilizar isso, tem que ter um método. Muitos eu vejo começando e fazendo do seu jeito. Ouça os outros mais maduros que, ó, eu já passei por esse caminho, é por isso que eu tô aqui falando, eu não tô falando à toa, eu já passei, eu sei o que é carregar pedra. Hoje, o que eu faço? Eu otimizo meu tempo. Hoje, se precisar, eu demito clientes, com certeza. Entende? Porque quem tem o poder do dinheiro é você. Aí, o que tá faltando? Não ficar contando com aquele cliente e prospectar mais. Mas, Ana, como que você demite cliente? Como que você já vê? Prospectando. Eu não tenho medo daquele cliente falar não. Se aquele cliente eu vejo que ele vai me dar um trabalho, que é uma possível venda e um possível cancelamento, eu também não vendo para ele. Eu identifico isso. Ah, Ana, mas vamos lá, você já identificou em 5 minutos e aconteceu que depois ele deixou de pagar? Sim, gente, ó, ninguém tem uma bola de cristal, mas quando você afia o seu machado, você tem uma experiência, você erra menos, você é mais assertivo, tá? Pessoal que tá chegando, fala aí com quanto tempo vocês trabalham com consórcio. Ó, o TH Consórcio falou, meu primeiro mês em consórcio, tá gostando? E quando, olha só, hoje eu falei com 2 pessoas novas que tá iniciando com o consórcio aqui em Botucatu. E eu falei que vender consórcio, gente, não é fácil. Só que você tem que ser aplicado. Porque depois ele se torna muito fácil e tranquilo de vender. Siga o método, siga as técnicas que é passada, que não tem como dar erro. E se você aplicando mesmo do jeito que é passado, você vai fazer altos salários vendendo consórcio, porque o consórcio é o produto mais lucrativo que tem, tá bom? Eu falei no começo, para quem chegou agora, dos perfis de cliente, aquele que tem consciência do seu produto, ele conhece, está pronto para comprar. Esse aí é fácil. Depende, porque ele vai estar pesquisando. Então pergunta para ele onde ele está pesquisando e com a informação que você tem, você faz o seu fechamento. Então ele já tem uma consciência, um nível de consciência sobre o seu produto. Ele sabe que é muito melhor que financiamento. Ele sabe que comprar à vista não compensa. Então o que sobrou para ele? O consórcio. Esse cliente é um cliente ideal para você, desde que você saiba trabalhar ele. Entende? Então, esse cliente ele já tem um nível de consciência elevado. Um outro cliente que a gente acha que é difícil trabalhar, mas é o mais fácil, é aquele que está sem pressa. Ele tem um nível de consciência tranquilo, ele está sem pressa, ele não está precisando. Esse cliente é o cliente ideal para você fazer um grande fechamento também com ele, desde que você utilize as técnicas certas.
Ó, esse cliente que ele não tem pressa, ele não está precisando, ele não conhece o teu produto, ele não tem esse nível de consciência, só que você desperta o interesse nele para vender. E ele é um cliente potencial, desde que ele tem ali, ó, ele não tá pagando carro, ele tem a intenção de já iniciar algo programado para fazer a troca. Só que, Ana, como que eu vou saber disso? Fazendo perguntas para ele. Qual é o tempo que ele precisa para fazer essa troca? E não já ir oferecendo o produto que você tem. Sabe o que está acontecendo na prospecção? Você já está oferecendo consórcio, ninguém quer comprar consórcio, a pessoa ela quer um veículo da melhor forma, um imóvel da melhor forma, ela não quer o consórcio, entende? Eu trabalho com consórcio há muitos anos, a Cláudia, mas percebi que falta técnica de vendedora. E me fala uma coisa, Cláudia, você tá gostando das dicas que eu te passo? Eu sei que sim, porque você tá em todas as lives. E você já está aplicando, você tá vendo diferença? E eu vou te falar assim, eu trabalho com vendas, Cláudia, há 27 anos. E venda é técnica e prática. Porque quanto mais você pratica, melhor você vai ficando, é normal. Ó, eu trabalho há 27 anos e agora que eu vou conseguindo entender o cliente, conseguir entender se ele tá para fechamento ou não. E se ele não tiver, gente, eu não tenho dó. Eu não tenho dó, eu não tenho medo de não ouvir não. Sabe por quê? O não que eu ouço, ele me libera para outro. Ó, a Claudinha falando, amando. Ah, obrigada. Isso que me motiva a continuar. E sabe o que me libera para outro, o não? Porque muitos têm medo de usar o gatilho da escassez. Tenho medo de utilizar assim, ó, senhor João, mas o senhor já me consegue uma resposta agora? Porque senão eu tenho um outro cliente para passar essa mesma proposta, essa mesma vaga que eu nem tenho nesse grupo. Muitos ficam com medo de falar isso e o senhor João falar assim, não, Ana, pode passar para outro. Gente, eu não tenho medo disso. Ele vai me motivar, ele me motiva para ir para outro cliente próximo. Sabe por quê? Eu sei que eu sou a melhor nisso. Eu sei que a minha proposta de administrador é a melhor e quem tá perdendo, infelizmente, senhor João, é o senhor. Vocês não podem ter medo disso. Isso que é afiar o seu machado, ficar mais aguçado para fechamento. Colocar o fechamento antes. Na verdade, é o termômetro de fechamento. Porque ali você vai saber se seu cliente é ideal para fechamento ou não. E se esse cliente ele não está ideal para você agora, não fica preocupado. Deixa ele lá, ó, igual eu falei na live passada, na sua carteira de clientes. Uma hora ele vai voltar. Sabe por quê? Tem uma técnica desse cliente voltar. Só que tem que tomar cuidado com o cliente vai e volta. Falei isso também na live passada. O cliente vai e volta, já vai na jugular dele. Senão ele vai pegar seu tempo de novo. Hoje, atendendo esse cliente, da colaboradora, da mentorada, ele falou assim, eu tô negociando, vendo com ela há 3 meses e ele falou que não tá pronto pra comprar agora. Gente, é 3 meses, ó, que ele para o tempo da pessoa, ele para o dele também. E ele ainda não está pronto para comprar. Ele é um cliente ideal? Ele é um cliente ideal para você deixar na sua carteira. E a hora que ele voltar de novo, você já identificou isso, você vai falar para ele, ô fulano, e agora, você está vindo já preparado para fechamento ou ainda você está pesquisando e especulando? Não tenha medo de falar isso pro seu cliente. Lógico que você tem o seu jeito, você não pode ser grosso, você não pode ser, né, estúpido, mas não tenha medo de caminhar para o seu modelo, o seu jeito. Sabe por quê? Ó, o cliente, ele tem o poder da decisão, mas quem conduz a decisão é o vendedor, não é o seu cliente, porque se deixar ele não vai tomar decisão. Ainda mais produto consórcio, porque ele tem medo que demora porque ele ouviu falar. Ele tem medo do aumento da parcela. Ele tem medo de tanta coisa. E só que ele não tem medo, sabe do quê? De ir lá tirar o dinheiro dele rendendo. Eu falo pro meu cliente, você tem medo disso, mas vamos lá. Medo de você pagar os juros de financiamento e 2 carros você não tem, senhor João? Medo de tirar o teu dinheiro da aplicação que tá lá trabalhando para você e jogar num bem que vai te desvalorizar, isso eu tô falando de veículo, tá? E imóvel também não compensa comprar à vista, por mais que ele vá comprar com uma valorização. Então volta isso, faça o seu cliente pensar numa negociação. Quanto mais o seu cliente pensa, mais eleva o nível dele de consciência e mais você vai fazer fechamento.
Esse sim é o seu cliente ideal. Você vai ganhar 30 mil por mês ou mais. Ana, hoje eu não tô ganhando nem 5 mil com o consórcio. Como você fala pra mim que dá pra ganhar 30 mil? Dá. Só você seguir o método. Lógico que dá. Eu ganho e muito mais gente também ganha. E ó, sendo CLT, tá? Não é nem sendo representante. Ana, e como eu vou combater propostas incorretas, promessas que não existem de concorrentes? Boa, Thaís. Causando confiança no seu cliente. Olha só, eu falei isso na live passada. O que precisa é o seu cliente ter confiança em você. E como que você vai fazer? Colocando ele para pensar no nível de consciência. E como você vai fazer isso? Pegando informação da sua concorrência e não passando. Porque o erro mais comum que está tendo é o cliente fala assim, me manda essa informação no WhatsApp. Ele não está no nível de consciência para fechamento, você vai lá e manda. Aí ele vai lá e ouve o canto da sereia de outra pessoa, ele fala assim, eu tava vendo com uma pessoa, ela me mandou isso. E aí o concorrente está na sua frente, o que não pode é o concorrente estar na sua frente e você está na frente do seu concorrente. E como que você vai estar na frente? E aí você vai combater? Primeira coisa, você vai marcar uma reunião com o seu cliente. Você não vai ficar mandando proposta, você vai falar para ele assim, olha, eu vou te mostrar o diferencial do meu produto com essa proposta que você tem. E eu te comprovando que o meu é o melhor e eu sou a melhor, você vai fechar comigo? A todo tempo, Thaís, você tem que conduzir a negociação para o fechamento. Porque é ali que você vai enfraquecendo objeções. Agora, veja bem, eu já falo pro meu cliente assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Você já começa assim para causar uma confiança com ele. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Igual um cliente falou pra mim, nessa ligação que eu fiz, ele falou assim, mas o que você tá me falando que você tem grupo que contempla com 2%, com 10%, com 15% de lance, eu duvido. Aí sabe o que eu falei pra ele? Eu falei, eu sei, eu te entendo que você duvida, mas falar até papagaio fala. Eu sou igual o São Tomé também, eu gosto de ver. Vamos marcar uma reunião, se você estiver para fechamento. Eu falo, gente. Eu falo, eu valorizo o meu tempo. Porque se eu não valorizar, quem vai valorizar? Se você estiver para fechamento, eu te mostro, eu não só te falo. Você ali vai ter que conduzir, Thaís, para mostrar e não só falar, porque falar todo mundo fala. Falar até papagaio fala e não é isso que ele quer. Agora, você não vai mostrar mandando print de coisas suas. Você vai mostrar em uma reunião. Ana, como eu mostro em uma reunião se o cliente tá lá na Conchinchina, online, marca uma reunião online e você mostra. Ou se não, você mostra numa reunião pessoalmente com ele. Agora, fica aí dando arma pra concorrência ir lá e falar, olha, seu João, isso aqui, ela fez, sabe o quê? Porque eu faço isso, tá? Eu faço. Ainda mais quando eu vejo que não é print real, eu falo, ele sabe que ele fez um Photoshop disso aí. Pega armas. Você tem que ser melhor que o seu concorrente. Pega armas, não dá armas. Entende? E eu falo pro meu cliente, eu não só vou te falar, eu vou te mostrar, mas eu quero marcar uma reunião. Eu mostrei autoridade. Eu coloquei pra ele que eu não só tô falando, eu vou mostrar pra ele. Só que se eu te provar tudo isso, você fecha comigo, eu tô levando pra fechamento. Sabe por quê? Não adianta eu só mostrar pra ele e ele falar assim, não, Ana, eu vou pensar, eu só tô vendo. Não, você tá perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. E não adianta, e assim, vamos marcar essa reunião, seu João. E nessa reunião, quem decide? Já vai estar você e sua esposa, você e seu sócio. A pessoa que decide, já vamos colocar todas essas pessoas na reunião? E ir pro fechamento, ser mais incisivo. Entende? Vocês estão fazendo o quê? Você acha que só porque você vai falar algumas palavrinhas mágicas, mandar a simulação pro seu João, ele vai fechar? Não. E você nem percebeu se esse cliente é ideal para fechamento. Sabe por quê? Porque lá no levantamento de perfil dele, na anamnese que você faz, você não fez as perguntas certas, você já não colocou um fechamento antes para você verificar se realmente ele está no nível de consciência para fechamento. E se ele não tiver, gente, ele não é o cliente ideal com você, para você, ele não é o cliente ideal. Cai fora, que senão você só vai perder seu tempo. Aquilo que eu falei no começo da live, 5 minutos eu defino se o meu cliente ele tem poder de compra ou não comigo. E se ele não tiver um poder de compra no momento, o que eu falo para ele? Eu levanto, né, a ideia do meu consórcio, não é qualquer consórcio, eu sou a melhor.
Vou fechar com ele essa ideia e vou falar, olha, eu sei que você vai abrir a mente para consórcio, porém consórcio eles não são todos iguais. Eu sou a melhor nisso, eu tenho o melhor produto e eu consigo te provar. E cuidado com os golpes que tem aí. Então, na hora que você tiver pronto para fechar, não feche em qualquer lugar, não caia no canto da sereia. Eu fecho um cliente comigo e eu ainda falo assim para ele, ó, veja bem, qual será o momento ideal para você? Daqui um mês, o próximo mês, daqui 2, isso se eu não tirei tudo dele antes para ele começar, tá, gente? Ó, esse cliente que eu tô te falando que eu verifiquei que ele não tá em nível de consciência, eu já torci toda a toalha. Eu já fiz todas as artimanhas pra... Ah, você trabalha com cartão de crédito pra entrar agora? Ah, mas eu te jogo a segunda. Eu já fiz todas essas abordagens. Aí o que eu faço? Vou elevar o nível de consciência dele para fechamento comigo, não é com outro. Eu pergunto para ele, então, quando vai ser o momento mais propício que eu também vou te chamar. Mas, ó, não fecha nada enquanto isso. Não caia no canto da sereia, porque nesse meu ramo existem 3 perfis de vendedores. O vendedor que só quer te vender, o golpista que vai mentir para te vender e o especialista. E eu me encaixo como a melhor especialista nisso. Eu utilizo as palavras mágicas para que a pessoa fique na minha cabeça e lá na data que ele coloca eu vou voltar a falar com ele. No meio do caminho pode acontecer dele ouvir o canto da sereia e fechar com outro? Pode. Só que aí sabe o que acontece? Que já aconteceu comigo, o cliente volta e fala, nossa, Ana, olha... Acabei fechando com outro, um ou outro fala, porque a maioria fica com vergonha, né? E aí fala que já quer fechar com você, entende? Ó, deixa eu ver aqui enquanto isso, tem gente que tem medo de perguntar se vai fechar comigo. Exato, gente! Ó, o poder do dinheiro tá com a gente, por que você tem medo? Sabe por que você tem medo? Porque você falou assim, o cliente ele não é ideal e você falou assim pra ele, você abriu a mente dele para consórcio e aí para ele sair de você porque ele não está para fechamento no nível de consciência, não é o teu cliente ideal, você fala que vai mandar uma simulação para ele. E aí como que você ofereceu isso? Você tem medo de perguntar se ele tá para fechamento, por quê? Você não fez a abordagem correta lá no início. Entende? É por isso. Tem que plantar a sementinha e bloquear ele nos outros lugares. Sim. E usar o quê? Olha só, essa reciprocidade de você mostrar até o diferencial do seu consórcio. Por exemplo, ó. A minha administradora não tem lance embutido. Então eu vou utilizar que o lance embutido não é legal. Eu vou focar isso, ó. Vai ter cliente, vai ter vendedor, seu João, que vai te oferecer lance embutido. Não caia nisso. Eu já planto a sementinha. Ó. A minha administradora tem lance embutido. Inclusive, seu João, eu consigo te ajudar a acelerar essa contemplação aí. Então, eu vou utilizar os meus benefícios a favor para fechar esse senhor João comigo, tá? Tem que plantar essa sementinha, ó, é isso mesmo. Eu tinha medo de perder o cliente que nem comprou ainda. Ele nem comprou, ó. Vamos lá. Vamos usar uma analogia. Vamos tirar que o cliente não comprou, mas vamos usar analogia assim, ó. A gente não tem que ter medo daquilo que a gente não tem ou de perder aquilo que a gente não tem. Mas é normal, nós seres humanos, a gente tem mais medo de perder do que de ganhar. Ou de deixar de ganhar. Vamos lá, falei errado, ó. Tem mais medo de perder do que deixar de ganhar. Entende? É normal, porque tudo que a gente está perdendo, o sentimento, né, do perder é muito maior. Então é normal, mas tem que aprender a se posicionar. Ó, eu falei que o consórcio ele está em alta e o especialista ele tem que se posicionar, senão ele vai ficar fora do mercado. Tem que se posicionar. Então, Thaís, lá em cima que você me perguntou, começa a se posicionar, dá essa reciprocidade para o seu cliente, mostrando para ele o diferencial do seu produto. Que ele vai ter essa conexão com você, ele vai entender que você realmente não está só querendo vender para ele, você está querendo entregar o bem que ele precisa. Não é só vender um crédito igual em outros lugares, igual eu sei que tem bancários aqui também, mas muitos que não são bancários utilizam isso, ó, veja bem. Aqui nós temos vários perfis, então o que a gente tem que utilizar? O que eu tenho de mais forte a meu favor, eu uso contra o outro, isso vice-versa, tá? Isso vice-versa. Faz total sentido o fechamento no início para não ter medo depois. Quem utiliza isso vai vender mais, vai falar, vai perceber se o cliente está pronto. E olha só, gente, não tem medo.
Em qualquer momento da negociação, em qualquer momento. Olha só. E mesmo se você não sabe se vai encaixar pra ele ou não. Outro dia eu até falei isso com o Luciano. Eu falei pro meu cliente que eu ia pagar a primeira parcela pra ele pra ver se ele estava em nível de consciência de fechamento. Mas eu só ia jogar, eu não iria pagar. Entende? Você tem que fazer isso pra você ver qual nível o seu cliente tá ali, se ele é cliente ideal ou não. Tem muita gente que perde tempo, sabe com o quê? Cliente que tá pagando financiamento do imóvel, ó. Não consegue pagar um investimento, uma parcela junto do consórcio. Para ele, a única coisa é financiamento, mas ele não conseguiu financiamento. Eu busco elevar o nível de consciência do meu cliente. Eu falo, ó, então você vai ter que aumentar a sua renda. Você vai ter que, então, se você realmente não consegue fazer nada, morar com alguém até você conseguir. Porque senão você vai pagar aluguel para sempre. Eu ajudo o meu cliente, eu elevo o nível. Mas se aquele cliente ele fala para mim, não, Ana, eu não consigo, porque é muito mais fácil falar um não do que o sim. Eu deixo, ele não é o cliente ideal para mim. Eu vou procurar aquele cliente que ele não está nessa situação. Aí você fica perdendo tempo com esse cliente, é perder tempo. Mas, Ana, eu quero ajudar ele. Igual ontem eu tava em Bauru, antes de ontem, e uma colaboradora falou assim, Ana, ó, verifica, Ana, minha cliente tá pagando a parcela do carro, que é R$800. Na sobra do carro da quitação vai sobrar, acho que R$8.000 para lance. Ela quer um carro de 80 mil, sendo que ela tá com um carro de 30, ó. E que é parcela de 800. Eu falei, você vai quebrar a cabeça pra essa sua cliente? Gente, eu nem perco meu tempo, desculpa. Desculpa, eu sei que tem cliente final aqui também me assistindo, mas desculpa, eu não perco meu tempo. Ó, às vezes até o cliente final tá saindo, mas desculpa. Não tem como, me ajuda a te ajudar, eu não faço tudo sozinha. A cliente quer um carro o dobro do dela, sem uma entrada que ela tem, que a parcela é igual. E ó, não consegue pagar nada junto. Dá pra fazer alguma coisa? Fala sério, não dá. E aí esse cliente, ele não é o ideal pra você e você tá perdendo tempo com ele, entende? Em 5 minutos eu identifico se o meu cliente é ideal pra mim ou não. Ó, eu trabalho com um produto que contempla no 4º mês o meu cliente com certeza, sem lance, com garantia em contrato. Só que esse produto, ele não é para todo cliente. Ele tem um perfil diferente. E aí, eu fiz uma propaganda na rádio, na minha cidade. O cliente, ele ficou assim, ó, não, me passa a tabela. Eu falei, eu não trabalho com tabela. Aí hoje, e eu não respondo o cliente. Hoje, eu liguei pra ele, grosso, ignorante. Desculpa, eu não quero um cliente assim, gente. Mas sabe por que eu tenho isso? Que eu já tô atrás do outro. Eu não vou me submeter. O cara ficava assim, é porque eu trabalho com consórcio tal. Eu falei, não, mas o meu você não trabalha. O meu trabalho você não conhece. Agora eu vou lá falar tudo, fazer tudo que o cara quer, ele também não vai fechar com você. Sabe por quê? Muitos têm medo, se eu não fizer o que o meu cliente está me pedindo, ele não vai fechar comigo. E se você fizer o que ele está pedindo, ele também não vai fechar. O que você tem que identificar é o nível de consciência que ele está com você. Senão, não perca seu tempo. Eu não vou perder meu tempo com o meu cliente. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês me acham louca demais? Porque eu sou mesmo. Depois de muitos anos, eu consegui me posicionar. Peraí, ó, quem tem o poder do dinheiro sou eu. Meu cliente só tem o poder da decisão. Quem sabe o melhor pro meu cliente sou eu. Olha só, o cliente vai lá e te pede uma simulação. Ele não sabe qual grupo você vai colocar. Ele não sabe nada, quem conhece é você. Mas sabe o que você faz? Vai lá e faz o que o cliente tá pedindo. Você vai lá e faz, desculpa, quem tá perdendo tempo é você. Porque o cliente, ele só tá querendo saber o que é melhor pra ele. O que tá acontecendo na maioria das vezes? Ó, o teu cliente, ele tem um nível de consciência do seu produto, ele tá pronto pra fechar. Ele só tá pesquisando, você passa a simulação, ele só vai comparar o quê? Preço. Não é o preço que vai fazer você vender, sabe por quê? O teu concorrente colocou meia parcela, não falou pro cliente, ele só vai comparar crédito e parcela, e aí ele vai fechar lá no canto da sereia. Sabe por quê? Porque você não levantou o perfil do seu cliente, igual o Luciano tá falando, porque você não fez essa anamnese lá no começo, porque você só tá fazendo o que o seu cliente tá pedindo e você não vai fechar do mesmo jeito, desculpa. Ana, mas e se eu me posicionar e o cliente falar não?
Você já tem um outro ali no pente. Agora, se você, desculpa, não tá prospectando o suficiente, você vai ter esse medo e você só vai ficar refém desses clientes. E vamos lá, mesmo que você fique refém desses clientes porque você não vai prospectar. Ai, porque eu não gosto de ligar. Ai, Ana, eu não gosto de ligar. Ai, Ana, eu não gosto de prospectar, eu só gosto de trabalhar com indicação. Então tá bom, você vai continuar ganhando o que você ganha. Enquanto você não fizer o a mais, você não vai ganhar o a mais, não vai cair do céu. Não vai, desculpa, essa é a realidade. Entende? Então eu não tenho medo disso porque eu já tô ali fazendo o meu a mais. Ó, eu não tô pensando só naquele cliente, eu tô pensando nos outros 5 que eu tenho pendência. Ou nos outros 10 que eu tenho pendência. Então, esse cliente, o meu jogo é rápido. Eu preciso saber se ele é o meu perfil ideal e se ele tá pra fechamento ou não. Entende? Não tenham medo de perguntar. Ó, e o melhor, prospectem, faça prospecção. Coloquei hoje cedo de uma dica que o teu cliente também ideal, high ticket, e ele, olha só, a palavrinha mágica desse teu cliente é tempo e dinheiro. Você vai ficar tomando tempo dele? Não, você tem que já mostrar essa informação. Ó, eu sei que seu tempo é dinheiro e eu tenho essa solução pra você. Só isso. Você acha que esse high ticket ele vai estar a fim de conversar com você ou não? É onde você vai marcar uma reunião com ele. Você não vai ficar passando informação pra ele por WhatsApp. Entende? Tem uma geração nova que acha que é o WhatsApp que faz vender. Não é. Não é. Você vai conseguir mesmo, ó. Eu consigo levantar por WhatsApp o perfil do meu cliente. Eu consigo. Eu já falo pra ele o que você precisa, o que você tem e o que você quer. Ele me passa ali. Eu já mando uma única pergunta. Se eu encaixar isso pra você, você já tem interesse em fechar comigo? Dali você parte pra uma reunião. Você pode até começar por WhatsApp, não tem problema. Só que você não pode permanecer ali e ficar só naquela resposta, entende? Porque, ó, falei na live passada também, a tua venda mais quente é a que você tá rápida com o seu cliente, ativa com o seu cliente. Ó, o Luciano colocou, se você chegar no final do mês e você tem 3 clientes só negociando, não captou o suficiente. Não prospectou o suficiente. E ó, esse tá sendo o maior erro. Sabe por quê? Todo cliente precisa de um consórcio. Ele só não sabe disso. Todo cliente, a maioria, ele não tem o nível para consórcio de consciência. Mas você é esse condutor para elevar o nível dele. Entende? É isso que você precisa se posicionar mais. E não perder tempo com cliente que não é seu perfil para fechamento. Aí você tenta pensar 1000 coisas, procurar grupo que não tem solução para esse cliente. Vou te falar, ele também não vai fechar. Entendeu? Ele não vai fechar. Desculpa. Mas, Ana, só tô caindo com cliente que não tem a parcela agora. Tá prospectando errado. Muda teu foco. Prospecta em outros lugares. E, ó, já coloca o fechamento lá no início. Então tá bom, senhor João, se eu encaixar isso que o senhor precisa, o senhor já fecha comigo? Ah, Ana, não, eu tô pesquisando. Onde o senhor está pesquisando? Me passa. O que o senhor está pesquisando? Financiamento, consórcio? Quais são as condições que o senhor tem? Ó, nesse fechamento lá no início você já consegue tirar. Não, Ana, eu preciso falar com a minha esposa. Ótimo, mas vamos lá. Se eu conseguir encaixar isso pra você, a gente consegue marcar uma reunião com a sua esposa? O senhor já tem essa primeira parcela para fechamento? Não, Ana, calma. Ó, você já consegue tirar tudo e otimizar seu tempo em 5 minutos. 5 minutos. E nisso você já vai colocar autoridade, não enfraquecer objeções. Não tem segredo. O segredo está em você prospectar, procurar o cliente ideal, identificar esse cliente ideal no começo, gente. Tempo, ó. Tempo é dinheiro. Tempo é muitas outras coisas além de dinheiro agora. Ó, se você não fechar comigo, o que o senhor vai fazer? Quais são as opções que o senhor tem para fechar? Olha só, à vista, financiamento e consórcio. O meu consórcio com a minha consultoria, porque eu sou a melhor especialista nisso. Entende? E vamos lá, você tá mentindo que você é o melhor? Mas, Ana, eu tô começando agora. Como que eu vou colocar essa autoridade? Colocando. Porque se você não se posicionar assim, o teu cliente não vai ver posicionamento. E ele não vai comprar de você porque ele precisa ter confiança.
Entende que tá tudo interligado? Para você poder fazer isso, o tão sonhado 30 mil por mês? Só que é tudo um conjunto, gente. Não adianta não fazer tudo isso. E em 30 dias dá pra você fazer e dá pra você ganhar. Só seguir o meu método. Siga o meu método. E ó, eu tenho colocado aqui sempre. Só que aí a pessoa vai lá e fala, não, vou fazer do meu jeito. Esse jeito da Ana não é o certo. Tudo bem, faça do teu jeito. Tá dando resultado? Não tem problema. Tá? Se você não fechar comigo, o que você vai fazer? Qual a outra opção que você tem? Volta nas perguntas, bota o teu cliente para pensar, eleva o nível de consciência dele. Ó, para qualquer coisa, não é só para consórcio, nós temos que elevar o nível de consciência. O que é elevar o nível de consciência, Ana? É colocar o seu cliente para pensar. Entende? Não é difícil. Eu não sei porque eu tenho medo, eu não sei porque vocês oferecem o veículo antes do destino para o cliente. Ele não quer comprar um consórcio. Ele quer o carro dele sem juros, ele quer o imóvel dele sair do aluguel. Só que para isso você tem que elevar o nível de consciência dele oferecendo destino, não consórcio. Gente, ó, só essa live aqui você já fecha teu mês. Aí uma dica para fechar seu mês. Vai na sua carteira de clientes. Ana, eu já fui, peça indicações. Não adianta você fazer prospecção agora, fria. Pode acontecer? Pode, mas é mais difícil. Vai naquele cliente que você já trabalhou, mas vai com uma condição exclusiva dele. Não tem como você não bater sua meta desde que você acha que vai cair no teu colo. Desde que você vai contar com o ovo no seu da galinha. Aí você não vai bater mesmo. Aí desculpa, você não tá querendo nada. Você acha que você tá querendo, eleva o seu nível de consciência. Porque muitos só falam, não, eu quero fechar. Mas o que você tá fazendo pra isso? O que você fez de diferente desde o teu primeiro dia do mês? Fala pra mim. O que você fez de diferente? O que você aplicou diferente? Ó, eu sei que é difícil ouvir isso, ninguém quer ouvir, mas é a realidade. Os mesmos atos, os mesmos resultados. Não tem outra coisa. E dá tempo ainda de você bater sua meta e sabe por quê? Muitos já se bloqueiam, é normal. Ah, não, já entrega o mês ou finge que não entregou, que o outro mês já tá aí, gente. Você fez isso o mês passado também, você lembra? E aí, você vai fazer esse mês e o mês que vem também, tá? Tem que assistir e aplicar. Se você decorou, estude muito. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E não é só ouvindo uma vez, é ouvindo novamente e já aplicando. Já é aplicando isso que a gente aprende. Já aplica nesse teu primeiro cliente, já faz o fechamento no começo. Já vê se ele é o perfil ideal para você. Já verifica. Se ele não for o cliente ideal, já cai fora. Próximo, peraí, eu tô sem tempo. Eu preciso bater minha meta. Vamos lá. Não é só meta, não é só dinheiro. Você precisa também ajudar seu próximo cliente, tá? É isso. Mas vai em busca do próximo. Não fica refém daqueles, ok? Não fiquem refém dos seus clientes. É isso que não pode acontecer. E para não ficar refém, prospecção. Prospecção. Pessoal, alguém com alguma dúvida? Alguém querendo fazer alguma pergunta pra gente finalizar essa live? Fez sentido pra vocês? Olha, eu espero do fundo do meu coração que vocês batam a meta, ainda dá tempo. Tem gente que não tá nem chamando o cliente para uma reunião no sábado, que é o dia do cliente decidir. Você tá achando que assim vai bater sua meta? Não vai. É para amanhã ou hoje vocês estarem cheios de reunião só para ir para fechamento. Só para ir para fechamento. Pendência, fechamento, pendência, fechamento. Esse não deu? Não está. Porque, veja bem. Quando você coloca essas técnicas que eu te falei, eleva o nível de consciência do seu cliente, você não fica contando lá com o ovo no seu da galinha, você só cria pendências para fechamento. Não é para dúvida ainda se o cliente vai pensar ou não, ok? Essa é a dica final. Alguém com alguma dúvida? Não? Então vou encerrar aqui. Eu desejo para vocês um excelente fechamento. Dá tempo de fazer muita coisa. Mesmo quem tá aí desesperado, Ana, não dá tempo, não entrega os pontos. Peça indicação pro seu cliente. Outra coisa, sabe o que eu fiz ontem para bater uma meta de uma administradora minha de imóvel? Eu peguei um cliente meu, que ele já é cliente, ele está contemplado, e eu
coloquei uma proposta e realmente, gente, era uma proposta exclusiva, imperdível, e vendi outra para ele, porque ele era um cliente potencial. Eu sabia que eu ia vender, mas eu vendi uma proposta única, exclusiva para ele e consegui bater a minha meta. É assim que você vai fazer o seu diferencial, é assim que você vai se sobressair. Não adianta, olha só, ficar patinando. Avança, avança, avança. Se você fizer igual, você vai ter os mesmos resultados, combinado? Muita gente deixando o cliente à vontade, sem comprometer uma data. Erro. Ó, vem aqui, passa pra tomar um café. Para, que tomar um café. Vem aqui quando, ó. Você consegue hoje às 14 ou às 16. Joga. Não, eu não consigo. Então tá bom, vamos combinar amanhã que você já consegue? Você consegue vir aqui, não é? Ó, gente, tem muitos que falam que é vendedor e usa a frase errada. Você não consegue vir aqui? Você não pode iniciar alguma coisa? Tira esse não, pelo amor de Deus. Você já tá dando uma negativa. Você consegue vir aqui hoje? Ó, eu tenho um horário aqui às 14 às 16. Você já tá colocando uma opção pra ele que ele vai falar, hoje eu não posso. Ah, amanhã você pode? Não, então me fala o dia que você pode aqui. Vamos marcar, sabe por quê? Quando você marca um horário, o cliente ele se sente responsável. Ele vai marcar mais no seu cérebro. Veja bem, se coloca você. Eu sempre me coloco no lugar. Ó, quando eu marco alguma coisa, a pessoa marca comigo, eu já mando pro meu cérebro que eu tenho que lembrar isso. Agora, se você deixa vago, sem se comprometer, ele nem vai lembrar, porque hoje a vida é corrida. Agora, quando você fala, então tá, seu João, está marcado, ó, amanhã, às 9h30 da manhã, eu espero o senhor aqui, combinado? E vou te lembrar também cedinho, mas já estamos combinados amanhã, 9h30 da manhã. Ele já manda, gente, isso é neurociência, ele já manda pro cérebro dele esse start, que precisa fazer isso, entende? Então, ó, é só pegar as dicas e fazer que você vai vender muito mais. Você vai ganhar muito mais que 30 mil por mês. Combinado? Beijos, fiquem com Deus, bom final de semana. Espero aí ter contribuído. E ó, olha só, fechamento, foguete não tem ré. Fechamento, se você não tá fechando, esse mesmo seu cliente tá fechando com outro, porque você abriu a mente dele para consórcio e não fechou com você. Combinado? Beijo, pessoal, obrigada e ó, vamos que dá tempo ainda. Beijos, tchau.